nosso entrevistado desta semana do videoblog, o início da semana do mês de maio, é Vitor Meira. Vitor Meira está aqui conosco para ser entrevistado, filho do Haroldo Meira, que nos deixou recentemente, e que agora está assumindo, junto com os irmãos, esse legado maravilhoso que nosso querido Haroldo deixou. Mas eu queria ouvir de você um pouco a sua história como o garoto brasiliense que colocou uma mochila nas costas e partiu para o seu sonho, né? E foi para a Europa, rodou o mundo todo para conseguir ser o piloto de Fórmula Indy que você foi, e de grande sucesso, de muita coragem, muita ousadia. Obrigado por você estar aqui conosco, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, Fernando, obrigado a todos. Eu tenho que confessar que no capítulo da vida que eu estou hoje, essa é a primeira entrevista que eu tenho relacionada à publicidade. Obrigado. Todas as outras centenas foi sempre relacionada à corrida. Então, obrigado pela sua oportunidade. Bem, a história começou, já que a gente está falando do pai aqui, começou com ele. E eu estava lá nos meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, época que você começa a se interessar por carro, aqui ou ali, rolimã, todas essas coisas, e eu pedi para ele um mini bug para andar na rua. E como ele já tinha corrido anteriormente, ele me levou para o kartódromo. Ele soube desse meu pedido, né? E me levou para o kartódromo. No kartódromo, mostrou os karts, como é que eram e tal, e me pediu para escolher. Eu sabia que o esporte era educativo, incentivava a dedicação, incentivava uma série de coisas do que só uma brincadeira. Né? Exatamente, disciplina, do que só uma brincadeira na rua com os amigos em um minibug. E aí ele me pediu para que escolhesse. Eu escolhi o kart e daí essa coisa começou. Sabe, sempre com muito apoio dele, sempre com muita... Ele era meu braço direito e esquerdo. Então, fui para o kart, ganhei várias corridas, comecei a deslanchar, a ter, né, um pouco de jeito para a coisa. Quando fui para a Europa, com 17 anos, e aí daí a coisa muita foi, muita coragem. O que é que ele achou Na verdade, disso? muita... Quando você foi embora assim, com mochila, o que é que ele... Ele foi comigo, né? A primeira vez foi comigo, a gente passou muito aperto, porque não é uma carreira muito fácil, apesar de, né, quando as pessoas veem na televisão, meio se deslumbram e que é uma coisa, né, muito bonita, muitas vezes cara, mas tem muita relação. E ele, como várias coisas que ele me ensinou, ele falou, se você for fazer, faz direito. Não faz pela metade, porque se for economizar, não corre. Ou você corre direito, ou você faz as coisas direito, ou você não faz. Não adianta querer fazer pela metade, né? Você o conheceu muito bem, sabe como é que é. Bem o jeito. Muito pragmático. Aí fomos para Inglaterra, fiquei lá 3 anos, aí fui para Itália depois, fiquei mais 2 anos, quando tive uma oportunidade na Fórmula Indy. Isso sempre, até a Fórmula Indy, isso constantemente com ele. Eu não dava um passo sem pedir a orientação dele. E tem uma história muito interessante que depois eu queria dividir com você e com todos. Da importância do pai na minha carreira e na minha vida. E aí comecei na Fórmula Indy. No começo ainda, né, sempre me aconselhei muito com ele, mas depois eu comecei a caminhar sozinho. E fiquei na Indy até 2011. Quantos anos na Fórmula? Fiquei 10 anos. 10 anos na 10 Fórmula. anos, 133 corridas. Aí depois vim para o Brasil, fiz uma temporada de estoque e o segundo capítulo da vida começou.
Perfeito. Então, nesses 10 anos de Fórmula Indy, que é um negócio maravilhoso, maluco, sei lá, não sei dizer, não sei definir. Já assisti muito você também. Mas deixa aos nossos seguidores, aos nossos internautas, conte assim rapidamente 2 importantes experiências que você viveu na Fórmula Indy. Vou pedir para esticar um pouquinho esses 2 momentos para 3. Tá bom. Porque, bem, o momento mais traumático foi o acidente que eu tive. Quebrei coluna, fiquei 2 meses no hospital, todo arrebentado. O pai estava lá, nessa corrida, mas quando você entra no carro de corrida, você sabe que isso faz parte. E voltei para o carro de corrida do jeito que era, sem problema algum. Uma anterior a essa, um momento muito legal, mais uma vez o pai fez parte, foi o 2º lugar de Indianápolis, porque a segunda vez, fui 2 vezes vice-campeão, e a segunda vez foi muito especial, porque foi muito disputado, foi muito emocionante. Ele estava lá e... A quantos quilômetros por hora? Olha, de velocidade final, classificando, dá uns 400 e pouquinho. Mas em corrida não passa de 390, 380, depende do seu acerto. Mas eu tenho que te confessar, Fernando, que na Fórmula Indy, na história ali da Fórmula Indy, desde que eu entrei até quando eu saí, o momento chave, o momento mais importante foi uma ligação que eu fiz para o pai. Por quê? Eu tinha ido lá para andar de Indy Lights e acabou por um número de fatores eu sentando num carro de Fórmula Indy. Quando eu sentei nesse carro, criança, né, que estava deslumbrado com tudo, não fiz... Qual era a sua idade na época? 21, 22, anos. por aí. Aí eu sentei no carro e, de repente, quando estava tudo certinho, banco pronto, cinto amarrado, antes de pôr o capacete, o cara me apresenta um contrato dessa grossura aqui. Aí eu falei, putz, o que eu faço? Comecei, não dá para ler, analisar em meia hora. Comecei a ler, esqueci, falei, quer saber, eu ligar pro pai. Peguei o telefone, isso é uma história verdadeiríssima, sem exagero e sem tirar nada. Peguei o telefone, fui para dentro do caminhão, do motorhome, liguei pro pai e perguntei, pai, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele já estava super empolgado com o teste, né? E me apresentaram um contrato aqui de 100 e tantas páginas, eu não sei o que eu faço. Aí ele, com a sacada sempre muito simples que ele tinha, ele perguntou, o que mais você tem? Você tem esse contrato aí na sua mão que te prende por 10 anos, você recebe pouquíssimo, blá, 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 blá. O que mais você tem? Eu falei, pô, pai, não tenho nada. Então assina. Aí eu assinei. E aí começou. Aí começou, né? Então esse foi, né, era o gênio do pai, era onde eu mais sinto saudade dele, da simplicidade, em decisões grandes. Perfeito. E foi um conselho que serviu, né? Foi maravilhoso. Foi o conselho que a história inteira se deu por causa desse conselho. Certo. Porque se eu tivesse ponderado, talvez sim, talvez não. Depois, graças a Deus, tive sucesso, consegui comprar o meu contrato, consegui fazer as coisas, e aí... Mas sem essa decisão, talvez eu ia estolar um pouquinho, talvez sim, talvez... Então, essa decisão foi... Perfeito. Então, Vitor, passado Fórmula Indy, você agora vai pilotar um outro carro, vamos chamar assim, né? E você acaba de nos informar que é a primeira vez que você conversa este assunto, que é tocar uma agência de propaganda junto com seus irmãos, e mais o Ronald que está lá, e mais a equipe, que é a AV Comunicação. Você fique tranquilo,
nas suas respostas e nós teremos o maior prazer em ouvir de que esse legado vai continuar, já está continuando. Você hoje, com seus irmãos, assumiram a AV Comunicação, é isso? Assumimos a AV Comunicação. Larguei de corrida, tinha oportunidades, estoque, antes da morte do pai eu estava na estoque, tinha outras oportunidades, mas eu me senti obrigado a dar seguimento a tudo que ele construiu, sabe? Não só ele construiu, mas a comunicação / política tá na família desde o vô. É verdade. Faz parte do legado. Faz parte. Agora eu tenho 3 tios, eu tenho 2 tios e tinha um pai envolvido com comunicação. É verdade. A família toda de alguma forma, minha prima está nisso, tem 3 primas nisso, então não pode simplesmente parar. Essa é a obrigação que a gente tem de dar seguimento às coisas. E a gente se sentiu na obrigação de fazer isso. Perfeito. E com muito prazer, é um mercado muito legal. A gente, estou aprendendo muito, mas, sabe, nasci e cresci com essa conversa de comunicação. No fim das contas, né, apesar de autorizar diferente, mas eu era um veículo, eu sempre fui patrocinado, sempre tive que fazer o meu cliente aparecer. Isso em diferentes áreas, mas... As contrapartidas, né? Exatamente, você tem que ter. O cara pôs a marca no seu carro lá, você tem que aparecer de maneira A, B, C ou D. E apesar de ser patrocínio, sabe, o entendimento geral pode se dar como sendo a mesma coisa. Perfeito. Então, tem que entender mais da mecânica, eu estou há pouco mais de 1 ano nisso, e tem que entender um pouco mais da mecânica, mas o conceito geral sempre teve lá dentro de casa. A gente está acostumado e empolgado com isso. Perfeito. A AV Comunicação atende a 2 clientes hoje, né? Que eu falo da área de governo, deve ter alguns privados também, mas vocês atendem hoje a Câmara Legislativa e o DETRAN. Isso. É um cliente conquistado através da licitação, a concorrência pública. Como você está vivendo esse relacionamento, o seu papel lá na agência, o que é a sua função lá? Qual é a sua função? Gestor lá dentro. Legal. E um pouco da parte política também. Perfeito. Sabe, até por causa da entrada que, né, a carreira me deu. Eu, querendo ou não, sou atendido em vários lugares que pode-se ter uma dificuldade, até por causa do pai, por causa da carreira que eu fiz, então isso ajuda. E a prospecção. Essas três né, vias ali estão comigo hoje. Perfeito. Essa parte com o DETRAN, com a Câmara de atendimento, a parte mais do dia a dia, eu não faço tanto parte. Certo. Eu estou devagar me inteirando dessas áreas, porque é uma agência tão bem montada, tão bem estruturada, que eu não quero meter o dedo onde está funcionando bem. Perfeito. Então eu vou ser ali mais gestor administrativo e a parte política. Estão contratando pessoas? Estamos contratando, temos uma nova conta agora com o DETRAN. Estamos contratando bastante, estamos pensando muito na área privada também. Prospectar clientes da iniciativa privada, né? Para a volatilidade não ser tão grande, a gente ter uma base que a política não influencie tanto. Estamos tentando estruturar para o legado do pai continuar. Fernando, eu tenho que te confessar que eu, graças a Deus, financeiramente estou resolvido. Eu
por causa da carreira e toda Sim, essa oportunidade com do certeza. pai, isso eu não faço única e exclusivamente para o ganha-pão. Eu faço por, acho que uma obrigação maior, uma obrigação do coração como pai. Perfeito. Então você está gostando, vamos chamar assim, de ser o Vitor Meira, o publicitário, a partir de agora? Quando eu chego no hotel, preenchendo o cartãozinho, Aí, me perguntam profissão, eu fico numa dúvida danada, que eu sempre botei atleta, esportista, piloto. Agora eu boto publicitário. E eu lembro tanto, cara, Legal me dá uma emoção tão grande, porque nos hotéis que eu e o pai chegávamos, eu botava isso, eu olhava do lado, ele estava botando publicitário. E a vida inteira eu via ele botando publicitário. E agora eu estou botando publicitário em nome dele. perfeito. Isso são coisas simples assim, mas que te Não, mas deixam super emocionado. Todos nós entendemos, né? Os nossos seguidores do blog entendem perfeitamente. Assumindo um legado, um legado de quase 40 anos, deixado por Haroldo Meira, e que os filhos estão honrando com as suas presenças dentro da empresa, construída quase que recente também pelo Haroldo, e com certeza esse resultado, o resultado de sucesso, virá, porque esse legado só trouxe benefícios para o empreendedor, para os clientes, para o mercado. Haroldo Meira foi um exemplo de profissional, foi um exemplo de pai e foi um exemplo de companheiro, de amigo. Eu queria aqui te agradecer pela presença de estar aqui e colocar, se quiser dar mais algum recado, fica aí à disposição sua, por favor. Eu vou colocar o recado que o pai sempre, mesmo antes de eu pensar em me envolver nisso, ele gostava dos ditados dele, né? E um ditado que ele sempre dizia era: respeita o mercado. O mercado criou meus filhos, o mercado me criou através do meu avô. Então, respeite o mercado. E eu agradeço demais você ter convidado aqui. Obrigado por você ter vindo. Um abraço. Obrigado.